A MIP Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Battle Exams, Star Wars, Dragon Ball Super e Senhor dos Anéis. Sim, todos os card games estão na MIP Cards. Link na descrição. Um loop infinito é um ciclo interminável de efeitos ativados em resposta a um outro efeito, ou uma série de efeitos contínuos que nunca se estabelecem. E hoje vamos conhecer alguns loops infinitos de Yu-Gi-Oh! Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo. Antes, a Upper Deck determinava que os loops infinitos não podiam ser causados voluntariamente. Alguns anos depois, a política TCG 2.1 da América do Norte e da América Latina alterou isso, permitindo a um jogador ativar voluntariamente uma carta ou efeito ou colocar um monstro no campo de uma forma que causaria um loop infinito. Quando um loop infinito é causado, independente de ter sido voluntário ou involuntário, primeiro é determinado se o loop causará a condição de vitória. Por exemplo, se um loop infinito no qual o duelista compra duas cartas por repetição acabará cumprindo uma condição de vitória para um dos duelistas. Se o loop infinito não cumprir uma condição de vitória, então cada ação e repetição do loop é realizada apenas uma única vez. E então a carta considerada fonte do loop infinito é enviada automaticamente para o cemitério pela mecânica do jogo. Se várias cartas estão causando loop, a mais recente ativada é enviada para o cemitério pela mecânica do jogo. Quaisquer efeitos que sejam ativados como resultado do envio dessas cartas para o cemitério continuam normalmente. Então vamos conhecer essas cartas que podem fazer isso. Primeiro, a Polyposition, que pode causar loops infinitos quando combinados com efeitos de magia que direta ou indiretamente mudam o ataque de um monstro. Um exemplo de loop usando a Polyposition é se ela estiver no campo junto com a Faísca Luminosa e o Elfos Gêmeos de 1900 de ataque virados para cima no campo. Se um jogador invocar o Cabeça de Canhão X, ocorrerá o seguinte: o Cabeça de Canhão seria invocado com 1800 de ataque, mas por causa do campo que aumenta seu ataque em 500, ele vai para 2300. O Cabeça de Canhão agora é um monstro no campo com maior ataque, então a Polyposition o torna não afetado por magias. Então o Cabeça de Canhão não é afetado pela Faísca Luminosa, reduzindo seu ataque de volta para 1800. Agora o Cabeça de Canhão não é um monstro com maior ataque, então ele volta a ser afetado por magias. A Faísca Luminosa aumenta seu ataque para 2300 e de novo o Cabeça de Canhão é o monstro com maior ataque no campo, então a Polyposition o torna não afetado por magias. A sequência se repete infinitamente, com o ataque do Cabeça de Canhão nunca se estabilizando. Outro loop causado pela Polyposition é quando, por exemplo, um monstro de 1800 de ataque e o Muka Muka estão virados para cima no campo. O Muka Muka está equipado com o Machado do Desespero. O seu controlador não tem cartas na mão, tornando o Muka Muka com 1600 de ataque. Quando o controlador do Muka Muka realizar sua compra normal, o ataque dele vai se tornar 1900. O Muka Muka agora é um monstro com maior ataque no campo, então a Polyposition o torna não afetado por magias. Assim ele não é afetado pelo Machado do Desespero, reduzindo seu ataque para 900. Muka Muka agora não é um monstro com maior ataque no campo, então ele volta a ser afetado por magia. O Machado do Desespero volta a aumentar seu ataque de 900 para 1900. Ele volta a ser um monstro com maior ataque, então a Polyposition o torna não afetado por magias. E a sequência vai se repetindo infinitamente. Outro loop é causado pelo amplificador do Jinzo. Nesse exemplo, o Jinzo pertence ao jogador 2, mas sendo controlado pelo jogador 1 devido ao efeito do roubo precipitado. Jinzo está equipado com um amplificador e se o jogador 1 ativar a Ordem Imperial, ocorrerá o seguinte: a Ordem Imperial nega o efeito do roubo precipitado, lembrando que o amplificador não pode ser negado. Como a roubo precipitado agora está negando a carta, o controle do Jinzo retorna ao jogador 2. Como o jogador 2 controla o Jinzo que está equipado com amplificador,
ele nega o efeito da Ordem Imperial do jogador 1. Como a Ordem Imperial foi negada, a roubo precipitado não é mais negada. Então o jogador 1 assume o controle do Jinzo. Como o jogador 1 agora controla o Jinzo, que está equipado com amplificador, ele não nega mais o efeito da Ordem Imperial do jogador 1. A Ordem Imperial nega o efeito da roubo precipitado. E essa sequência se repete infinitamente, com os jogadores trocando o Jinzo de lado toda hora. Mais um exemplo com o Jinzo é quando o jogador 1 controla drenar habilidade e um Jinzo equipado com amplificador. Se o jogador 2 tentar ativar a Decreto Real, ocorrerá o seguinte: a Decreto Real vai negar o efeito da drenar habilidade. A drenar habilidade não está mais negando o Jinzo nega o efeito do Decreto Real. Uma vez que a Decreto Real não está mais negando a drenar habilidade, ela nega o efeito do Jinzo. Como o Jinzo não está mais negando o Decreto Real nega o efeito da drenar habilidade. E assim seria um negando o outro infinitamente. Agora um loop que só pode acontecer no TCG. A Lâmina Cyber tem esse efeito. Quando seu oponente controla um monstro em campo, essa carta não pode ser destruída em batalha. Quando seu oponente controla 2 monstros, essa carta tem um ataque dobrado. Quando seu oponente controla 3 monstros, essa carta nega os efeitos das cartas de magias e armadilhas e efeitos de monstros do oponente. No CG ela diz efeitos ativados, por isso esse loop só funciona para nós. Mas vamos ao exemplo. O jogador 1 controla 3 monstros, um dos quais é propriedade do jogador 2, mas está sendo controlado pelo jogador 1 devido ao efeito de roubo precipitado. Se o jogador 2 invocar a Lâmina Cyber, ocorrerá o seguinte: visto que o jogador controla 3 monstros, o efeito da Lâmina Cyber nega o efeito do roubo precipitado. O monstro equipado retorna o controle do jogador 2. Como o jogador 1 agora só tem 2 monstros, o efeito da Lâmina Cyber duplica seu ataque, e o efeito da roubo precipitado não é mais negado. Então o jogador 1 ganha o controle do monstro equipado. Como o jogador 1 agora controla 3 monstros, o efeito da Lâmina Cyber nega o efeito da roubo precipitado. O monstro equipado retorna ao controle do jogador 2. Essa sequência causaria um loop infinito de ficar trocando os monstros de lado. Agora vamos falar de loops que terminam um duelo. Digamos que o jogador 1 controla um ataque total virado para baixo e um Jarro Metamorfose 2 e Escuteiro das Sombras de Hero virados para baixo. O jogador 1 não tem mais monstro em seu deck, e se ele ativar ataque total ocorrerá o seguinte: os monstros virados para baixo do jogador 1 serão virados para cima, fazendo com que ambos seus efeitos sejam ativados. O efeito de Hero fará que seu oponente compre 3 cartas. O efeito do Jarro retornará ambos os monstros de volta para o deck. E o jogador 1 vai revelar cartas do topo do seu deck até revelar 2 monstros. Uma vez que os únicos 2 monstros do deck do jogador 1 são os 2 que ele acabou de retornar, eles serão revelados. Os 2 monstros revelados serão invocados por especial virados para baixo no campo. O ataque total então vai virá-los novamente com a face para cima, fazendo com que ambos ativem seus efeitos. O efeito de Hero fará novamente que o oponente compre 3 cartas. O Jarro vai continuar devolvendo os monstros ao deck e depois voltá-lo para o campo com a face para baixo, onde a ataque total vai virá-los para cima. Este loop infinito se repete até que o jogador 2 tenha comprado todo o seu deck. E quando não tiver mais cartas para comprar, o duelo termina. Agora meu loop preferido é envolvendo o dragão metálico chamejantes de olhos vermelhos e o Bells e o dragões diabólicos. O olhos vermelhos diz que sempre que seu oponente ativar um card ou efeito, causa 500 de dano a seu oponente imediatamente depois que ele resolver. E o Bells diz que quando você sofrer dano de um ataque envolvendo esse card ou de um efeito de card do oponente, esse card ganha ataque igual ao dano que sofreu. Então se o jogador 1 com dragão metálico, enquanto o jogador 2 controla Bells e o efeito do Bells é ativado, imediatamente após o efeito do Bells ser resolvido, o dragão metálico do jogador 1 infligirá 500 de dano ao jogador 2. Devido a receber dano de um efeito de uma carta, o efeito obrigatório de Bells do jogador 2 é ativado, e imediatamente após o efeito do Bells ser resolvido, o dragão metálico vai infligir mais 500 de dano ao outro jogador. Esse loop se repete até que o jogador 2 fique 100 pontos de vida. Isso fará com que o jogador 2 perca o duelo.
E esses são alguns loops infinitos de Yu-Gi-Oh! Eu sei que tem muitos outros, então comente aí embaixo o seu preferido pra gente fazer uma parte 2. Comente também se você já testou ou vai testar algum desses loops. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.